Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Alegras Café Cast, o podcast do Alegras Café. E como eu sempre digo, né? A proposta desse programa é levar até você o clima de bater um papo com alguém especial em uma cafeteria. E essa experiência é equivalente a ler um livro. E o livro que nós vamos abrir hoje é de uma amiga de longa data, uma pessoa muito querida, muito especial para mim. Vamos falar bastante sobre metafísica com a Ingrid Iribarne. Seja bem-vinda. Obrigada, Marcelo. É bom estar aqui. Faz tempo que eu queria vir bater um papo com você. Então vamos lá. É isso aí. A Ingrid, que é consultora metafísica, alquimista, vai completando, Ingrid. Sim, alquimista, trabalho com aromoterapia, sou terapeuta, né, integrativa, trabalho com vários tipos de técnicas corporais, energéticas, várias, é muita coisa. É muita coisa para ser falada tudo aqui. Ia ser só sobre isso. E nós nos conhecemos nos corredores Sim, da cromo. Da cromoterapia e das escolas de metafísica, né? De metafísica, sim. Os ambulatórios da vida. Me lembro de você, eu te atendi. Nossa, que Lembra? delícia, Faz muito delícia. tempo, muito tempo. Faz muito tempo já, tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos, né? Bem mais. Ah, sim. Por aí. Se eu não me engano, a gente se conhece desde 2005. Por aí. E aí a gente já trabalhou junto? Sim, já fizemos outras coisas a respeito de metafísica, criamos alguns assuntos metafísicos, a gente já fez algumas coisas juntos já. E aí eu te considero minha parceiraça de metafísica. A gente vai falar um pouco sobre o assunto, né? Então seja muito bem-vinda, Ingrid. E o tema que nós vamos explorar hoje com a Ingrid é o poder de crer. Sim. Ah, Ingrid, como que é esse? Por que você propôs esse tema? Na verdade, você assim, quer com isso? Então, o poder de crer o maior poder que o ser humano tem é de crer. Né? Nosso sistema, ele foi criado para crer. Tudo é crer, tudo é crença, tudo que a realidade que você vive, tudo é baseado no que você crê. O maior poder que a gente tem depois do livre-arbítrio é o poder de crer. Né? Então, assim, aonde colocamos nossa crença é onde nós colocamos o nosso poder. Seja nos relacionamentos, na vida, família, trabalho, tudo é crer. Né? Então a gente é baseado nesse, tudo fica em volta disso. Você vai precisar explicar um pouquinho melhor esse poder. Então como que funciona isso internamente? Porque assim, tudo que eu creio, porque assim, como partindo do princípio da metafísica, né? Tudo que está dentro está fora. Não existe dentro e fora. O que existe é o ambiente. Né? A metafísica ela fala sobre isso. Então, se eu sou uma pessoa que eu creio, vamos lá, eu vou dar alguns exemplos. Eu creio que minha vida ela é feita por facilidades. E é uma coisa que eu tenho. O crer fala da fé. A gente está falando de fé. Quando eu creio e eu trago isso para dentro, eu vou criando através dessa crença uma realidade. Então, se eu acredito que minha vida é feita de facilidades, toda a minha realidade ela vai ser baseada em facilidades. Se eu creio, né, que a vida é difícil, se eu creio que a vida é dura, então a minha realidade vai ser baseada em vida dura. Então, assim, tudo é crer. A forma como eu acredito que são os relacionamentos. Se eu acredito que o relacionamento tem que ser assim ou assado, ela vai ser assim ou assado. Só que o que acontece? As crenças, elas precisam ser renovadas de tempos em tempos. Por quê? Porque tem crenças que elas podem te aprisionar ou elas podem te libertar num nível estratosférico.
mas o poder é sempre meu. Tudo está em mim. Então, se eu creio, é que a gente fala, a fé remove montanhas. Sim, as montanhas dos obstáculos, as montanhas de tudo. Então, o poder de crer é o maior poder concedido a nós. É claro, né, Ingrid? Eu também, como trabalho com a metafísica, isso é muito... Isso já ficou até intuitivo pra gente, Sim. visceral, né? A gente Sim. vive isso no dia a É o dia. tempo todo. Uhum. Mas, com certeza, né, para as pessoas no dia a dia, isso é um conceito um pouquinho difícil de entender num primeiro momento, né? Sim. Não, como assim tudo é crer? Eu posso às vezes, acreditar que não vai dar certo, mas minha vida tá dando certo. Então, existe uma diferença comece entre, a explicar isso existe uma melhor. diferença entre crer e acreditar. Eu posso acreditar em muitas coisas, mas quando eu creio, o creio vem da fé. É uma convicção que a gente tem. Né? O crer é muito mais forte do que acreditar. Eu posso acreditar em qualquer coisa, mas isso não quer dizer que esse acreditar vai fazer mudanças. O que faz a mudança é o crer, é a fé que eu tenho sobre aquilo. É o movimento que dá isso, é quando eu viro e falo, eu sou convicta, eu viro e falo, não, minha vida é sobre isso. Né? É visceral, como você falou, é algo que tá ali. E aí você vai em todos um processo. Vamos partir do princípio assim. Tudo que a gente aprende na vida é crença. Tudo. O dia inteiro a gente está passando por crenças. A crença sobre o que é a família. Ah, é porque a família tem que agir assim, somos todos, não sei o quê. Isso tudo é crença. Até acreditar no nada é uma crença. Eu acredito no nada. Então você está acreditando em alguma coisa, no nada. Você está entendendo? Então tudo é uma forma, tudo é crer. Então assim, a sociedade é baseada em crenças. A família é baseada em crenças. As religiões são baseadas em crenças. Então a gente escolhe no que crer. A gente vira e fala, né? Eu creio muito que minha vida é assim, ou eu creio muito que minha vida é assim. Então, assim, aí você escolhe pelo qual caminho você quer trilhar. Então, assim, a crença é o que te movimenta. É como de mover as montanhas. Né? Então, assim, tudo é crença. Então, assim, porque relacionamento pra mim tem que ser de uma forma onde os dois se entreguem. Isso é um tipo de crença. Ah, eu não acredito nisso. É outra crença. Então, se você for ver, tudo é crença. Tudo é crer, né? Você colocar ali. E a gente tem que estar sempre reavaliando aonde essas crenças elas estão funcionando ou não estão funcionando. Porque para a metafísica não existe bem e mal. Existe o que é e o que não é funcional. Se funciona, a gente continua. Né? Então, e o crer, ele vem do sentir. Não é do pensar. Porque eu posso pensar o que eu quiser, que é o acreditar. Ah, eu acredito, mas eu não creio. O crer está aqui dentro. O crer vem do sentir. Isso, é isso que eu gostaria de perguntar. Então, como a pessoa que está assistindo a gente pode saber diferenciar aquilo que ela acredita ou aqueles pensamentos deste crer que você está falando que é mais interno, que é mais sentido. Isso, porque na verdade assim, a gente tem que entender assim, basta você olhar como está indo a sua vida. Sua vida está boa, então a forma como você crê está ok. Mas qual o setor da sua vida que não está bem? Quais são os tipos de crenças que você tem dentro desses setores? Então assim, tudo que eu sinto aqui dentro traz movimento. Se eu senti, na verdade, pensei, então eu estou conectada com esse crer. Mas se eu pensei e sentir, eu estou no mundo. Eu estou aqui nas bobagens, né? No que vem do ambiente. Então sempre vai partir do princípio do que vem aqui. Ah, mas aí tem pessoas que têm dificuldade. Porque é outra crença. O que a gente foi ensinado a acreditar, a crer? Que eu preciso pensar. Tudo é pensar. Ah, não, você tem que pensar, a cabeça, não sei o quê. Né? E a gente não foi ensinado a parar e sentir, ir para o íntimo. Né? Parar e colocar a mão no peito e falar, mas o que eu estou sentindo? É voltar para cá. Nós não fomos ensinados a isso.
Nós somos ensinados a crer que o pensamento é poderoso. O pensamento não é poderoso. Nossa, pera. Não é. Então isso já é uma informação que já começa a bagunçar um pouco os conceitos que a gente Sim. tem como certo. Isso, né? que é uma crença, né? E na verdade, tipo assim, por quê? Vamos supor, você é uma pessoa que você é extremamente otimista. Mas eu sou um otimista mental. Eu não sou um otimista interno. Eu não me sinto otimista. Qual que é a diferença de um Total. otimista mental para um otimista interno? Olha que legal. Merece um corte essa pergunta. Qual a diferença entre o otimista mental e o otimista interno? Ingrid de Barney. O otimista mental, as coisas a vida tá uma bagunça e ele tá lá. Eu acredito que vai melhorar, mas não melhora nunca. E aqui dentro aquele aperto no peito. Opa, calma aí, né? deixa eu só reposicionar o seu microfone aqui. Eu pra variar, É. né? Não, Me mexendo. Fica tranquila. Então, o que acontece? O problema do mental é aquele motivado que só fica naquilo. Não, porque vai melhorar. Não, vai melhorar. A vida tá caindo. E tá destruindo. E aqui dentro, aquele aperto no peito, a pessoa sabe que não vai, mas ela tá lá. Eu acredito, eu vou fazer pensamento positivo, vou fazer uma meditação. E aqui dentro, o peito tá apertado, tem muita coisa atrapalhando. E a pessoa não para sentir, virar e falar, tá, pera. Deixa eu perceber como que tá aqui. O que é angústia? O que esse sentimento que tá aqui tá querendo me dizer a respeito desse todo? Porque o nosso peito, ele é a nossa bússola. Então, quando a gente para sentir, a gente respira, tenta calar a mente, porque a mente fala mais do que eu. Só que eu falo bastante. A mente fica falando, porque a mente ela tá conectada com o todo. A mente ela tá conectada com o mundo. Então a mente ela vai trazer o quê? Ela vai trazer essas bobagens do mundo. Mas o nosso sentir não. O nosso sentir ele está conectado com o eu superior. Ele está conectado com a questão do maior. Ele está conectado com coisas muito, muito, muito profundas, né? E a mente não, a mente ela divaga, né? Eu gostei muito desse exemplo, né? Então, a situação está acontecendo na vida da pessoa e ela está ali de forma mental, ou seja, pensando positivo, Sim. que aquilo vai melhorar. Só que o estado interno dela tá, né, conflituoso. É aquele gerando ansiedade, Exato. gerando medo. É como se internamente ela não acreditasse que vai dar certo. E ela tá tentando fazer um movimento mental de controlar a situação, que é muitas vezes você fazer uma meditação, você fazer uma mentalização, não sei o que, pensar positivo, confiar, repetir 10 vezes uma frase. Sim. Enquanto aqui dentro não tá acreditando. Não. Claro, né, Ingrid? Até pode acontecer de esse movimento mental ele ajudar a acalmar a questão do sentir. Mas aí que tá. Para que isso aconteça, a pessoa tem que ter noção do que tá acontecendo. Senão, não. Vamos supor, essa pessoa ela tá nesse conflito. O que ela precisa? Ela vai precisar de ajuda para entender isso. Por isso que entra nós. Nós entramos nesse momento na vida das pessoas. Por quê? Porque ela vira e fala, eu já fiz de tudo. Eu acredito, eu não sei o quê. Só que eu tô acreditando com a mente. Eu tô acreditando no que as pessoas estão dizendo, mas eu não parei para sentir o meu eu. Eu não parei para sentir o meu norte. Eu não procurei dentro de mim, do meu cardíaco, do meu chakra, não sei, chame do que quiser, mas eu não procurei lá dentro do meu eu superior, dessa camada que eu tenho ali. Eu não parei para me ouvir. Então, como que eu posso conseguir as coisas? Então, onde entra o terapeuta? Porque a terapia ela é baseada nisso, né? Então, você para e vamos lá. Muitas vezes eu falo, porque eu tô com raiva. Eu falei, porque não pode. Opa, não é que você não pode sentir raiva. Vamos lá, você pode. Só que o que você vai fazer com essa raiva é outra coisa. Então, a gente senta e vamos lá, vamos ouvir a raiva juntos? O que ela fala?
Ah, eu não sei. Não, você sabe. Cala a mente. Que a mente fica, né? Não é pra você pensar, é pra sentir. Que a mente nessa hora ela fica. Ai, não sinta raiva, não sinta raiva. Isso mas é uma ruim. crença. É uma crença. Não podemos sentir raiva, porque raiva é uma coisa horrorosa. E não, a raiva é força vital, ela precisa ser sentida. O que ela precisa é ser bem encaminhada. Então as pessoas falam, eu tava sentindo uma angústia, o que eu fui? Na angústia eu fui lá, coloquei uma música, comecei a dançar, a angústia passou. Isso é um erro. Você tem que sentir a angústia. Você precisa fazer as pazes com a angústia. Porque você precisa entender o porquê que aquela... Porque a angústia, ela está falando de um passado. A angústia sempre vai trazer uma questão que você está vivendo no hoje, mas que você já viveu lá atrás e está se repetindo. Então ela está dizendo, olha, o peito está apertado, então olha, reflita sobre o que está acontecendo, olhe para o que está acontecendo. Não, mas eu não quero sentir isso. Não, você precisa. Quando você ouve, todo sentimento tem um discurso. Ele vai falar de coisas, de crenças, porque essa angústia é de uma crença que você tem lá atrás, daquilo que deu errado. Então, assim, por isso que eu digo que tudo é crer, né? Então, quando você para ouvir o que você sente, você começa a se conectar com o teu corpo, com você. E aí você vira e põe a mão, a melhor forma é botar a mão aqui. Porque quando você põe a mão aqui, você conecta, você sente o toque. O maior sentido do corpo, do nosso corpo, é o toque. Porque ele dá a sensação de realidade. Por isso que tocar é importante pra gente. Porque a gente fala, não, esse copo ele tá aqui, porque eu tô tocando ele, eu tô sentindo ele. Percebe? Traz a sensação de sensação muito mais forte. Então, a pessoa ela precisa entender que todos os sentimentos estão sempre falando sobre alguma coisa. Nada é descartado na natureza, tudo é reciclado. Nossos sentimentos é igual, né? Porque só que tem um detalhe, a angústia ela não é um sentimento, ela é um sentimentalismo. Ela não é um sentimento. Como que é isso? Deixa eu só posicionar melhor o seu microfone, que ele acabou ficando num lugar... complicado. Dá licença. Entendeu? Pronto, eu vou colocar bem aqui em cima que vai ficar legal. Então, quando a gente está falando de sentimento, o sentimento, na verdade, ele é algo que vem de dentro para fora e expande. Certo? O nosso eu, a nossa alma, vamos falar nesse, né? Nosso eu superior, a nossa alma, nossa chama trina, nossa parte de Deus que vive em nós, ela não cria sentimentos ruins. Ela não cria sentimentos ruins. Ela não traz o sentimento de angústia. O que traz o sentimento da angústia é o sentimentalismo criado por uma crença mental sobre algo que deu errado. Então ele aperta o peito, vem de fora para dentro e aperta. Saudade é sentimentalismo, não é bom sentir. A saudade é horrível, dói, causa dor. Então, o que acontece? Todas as vezes que você sentir seu peito apertado, saiba que existe uma crença mental sobre alguma coisa que está apertando seu peito. Não é que seu peito está apertado porque está me dizendo algo ruim. Não. A nossa alma ela não te obriga, ela te orienta. Nunca vai te obrigar. Então, ela nunca vai dizer para você assim, não vá por esse caminho, porque esse caminho é perigoso. Ela vai dizer assim, olha, não é melhor você ver direitinho? Você acha que esse caminho é bom para você? Reveja. Pare, perceba. Então a nossa alma ela vai te orientando, olha, esse caminho, será que realmente é o melhor para você? Mas ele não vai apertar seu peito. Ela vai te trazer uma dúvida no caso ali, mas para que você reflita. Agora a mente não, ela te obriga, você não pode fazer. E aí já aperta o peito, já magoa, traz aquelas sensações de sufocamento, mas tudo isso é criado pelo quê? Não podemos sentir. Que é uma Quando crença. você não pensa, o corpo padece. Muito ao contrário, quando você não sente, o corpo padece. Por quê? Porque isso causa muito mais mal do que bem. Não funciona. Na lei, né, nas leis da vida, não funciona. Então todas as vezes que você tiver em dúvida com algo, tenta pôr na prática. Pega uma crença dessa aí que você vê, o amor é quando largamos o nosso mundo para segurar o mundo do outro. Faz isso. Você vai se arrepender amargamente. Porque não é funcional, é uma crença criada dentro da questão que é bonitinho dizer, nossa, como é lindo segurar o mundo do outro. Você não consegue, você tem que segurar seu mundo, você vai segurar o do outro. Então, pra você, e ninguém segura o mundo de ninguém, a gente pode estar ali, né, respeitar algumas coisas. Então,
quando a gente começa a entender como as coisas vão funcionando, né, a respeito do que eu sinto, do que eu penso e tudo mais, a gente vai conseguindo lidar com esses setores. E quando você começa a tratar isso em você, por isso o terapeuta entra. Nós, como terapeutas integrativos, nosso trabalho é árduo. Por quê? Porque a gente não lida só com o sintoma, a gente lida com a causa. E a causa está lá embaixo. E fazer com que as pessoas entrem dentro delas é o maior desafio. Porque as pessoas, elas não querem sentir. Elas querem ficar, não, eu fui lá e me senti bem, mas e aí, mas você, não, mas eu não sei, eu não consegui me conectar. Então você está num processo. Então assim, parar e sentir, entender o que eu estou crendo que me aprisiona. Quais são as crenças que eu tenho a respeito da minha família? Que tem pessoas que acabam com a vida inteira por acreditar que tem que se manter numa família tóxica só porque é sangue. E não é assim que funciona. Por quê? Porque traz tristeza, né? A nossa alma, ela não tem essa coisa do sangue. A alma, ela não tem moral. A nossa alma não é baseada na moral humana. Entendeu? Ela é baseada na moral divina. E a moral divina, ela é solta, ela ama. Ela só ama. 2, 3, 4, 10. Ah, mas não, mas ninguém consegue amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Gente, para, isso aí é a crença. Amamos mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. De formas diferentes, porque são diferentes pessoas. Mas amamos. Então, assim, tudo que a gente que cerca a nossa vida é baseada nas crenças que a gente vai criando, né? Vai tendo ali, que são crenças herdadas, que vêm de família. São as crenças sociais que são impostas. São as crenças da religião que cria o karma, o pecado, seja o que for, como uma forma de aprisionamento, que também é outro erro, que para mim é uma coisa que precisa ser muito reavaliada, né? Então assim, quando você entra para crer nisso, o quanto isso funciona e o quanto isso não é funcional. E aí eu revejo. Tem coisas que eu acreditava há 10 anos atrás que hoje eu viro e falo, foi uma crença que me trouxe onde eu estou hoje. Mas por mais funcional que ela tivesse sido na minha vida, está na hora de mudar. Porque na vida, uma das leis da vida é que tudo é mutável. Nada permanece estático, né? Então, reavaliar, olhar, ver, criar coisas ali, você está sempre revendo é importante. Então, no seu ponto de vista, tem crença negativa e positiva? Como que é? Você falou que você mudou algumas crenças. Sim. E por um tempo ela foi funcional. Sim. Então ela não é negativa enquanto ela é funcional? Não, isso. Ela se torna negativa quando você permanece nela e ela já não funciona mais para você. Isso, porque essa parte ela é legal da gente abordar, né, Ingrid? Porque já vai pelo princípio, né? Não tem o certo e não tem o errado. Tem o que funciona e o que não funciona. E aí quando a gente ouve, né? Então tem a crença negativa. Então a mente, ela já vai lá primeiro, né? Sim. E começa. Não, então se ela é negativa, eu preciso eliminar ela. E eu acabo, né? Não sentindo isso. O que ela tá me trazendo, que através desse sentido eu vou ver se essa crença tá sendo funcional para mim ou não. Isso. Ou seja, tá me levando a lugares... Ou tá me aprisionando. Exato, né? Exatamente, sim. Então ela passa a ser negativa quando ela parou de funcionar. Ela não passa a ser negativa, ela só passa a não funcionar. Então, e aí quando a pessoa... como negativo, Então, mas eu tô falando negativa no sentido que ela já não está funcionando há um tempo. E a pessoa insiste. E eu tô insistindo, mas eu sempre acreditei nisso. Isso, e outro detalhe. Quando a gente eu trabalho muito dentro da metafísica e dentro das terapias que eu faço, com as quebras de crenças. Né? Eu tenho que desmontar a cabeça das pessoas todas as vezes que elas vêm, porque elas vêm com a cabeça feita, montada, totalmente trabalhada em crenças que eu preciso desmontar elas. Então, eu ouço primeiro todo o discurso, porque tem todo um discurso, né, que a pessoa traz, e ali eu vou detectando algumas crenças. Então, as crenças, elas precisam o tempo todo serem reavaliadas para a gente poder ver e falar assim, mas eu não posso simplesmente tirar a crença daquela pessoa, sem colocar outra, sem mostrar outra.
Por quê? Porque ela se sente perdida. Por isso que as pessoas falam, tá, mas então eu não sei mais no que acreditar. Meu Deus, eu tô perdida, eu não sei mais no que acreditar. É lógico, porque ela foi feita para crer. Então, quando a gente faz algo desse sentido, a gente faz o quê? A gente vai trabalhando, olha, essa crença, acreditar nisso, tá gerando esse tipo de problema. Então, não está funcionando. Então, aí eu vou para toda uma história sobre aquilo. E vou mostrando vários momentos aonde precisa ser mudado isso. Aonde isso precisa ser revisto, né? Então, o que a gente faz quando acontece isso? Eu vou colocando e dando sugestões de crenças que podem ser substituídas pela pessoa. Entendeu? Então, aí eu vou olhando, vou falando para ela, tá, mas para você concorda que você acreditar nisso tá gerando essa dor, tá gerando isso, tá doendo, não tá? Então, vamos tentar ver de uma outra forma? Então, a gente vai mudando o ponto de vista primeiro. Entendeu? E aí a gente vai falando para ela assim, mas eu não quero que você acredite nisso logo de cara. Eu quero que você trabalhe isso. Eu quero que você pegue o que eu estou te falando e ponha na prática essa crença. Veja se ela vai funcionar para você, se ela vai te trazer leveza. Aí a pessoa vira e fala, nossa, Ingrid, mudou. Nossa, eu falo, então, mas por quê? A gente precisa vivenciar para poder adquirir a experiência. Vivenciar para adquirir a experiência, vivenciar para poder se espirituar através dessa experiência. Né? Então a crença... Para poder sentir, né? Sempre. Tudo parte do princípio sentir. Se eu sou uma pessoa que eu não consigo sentir, eu não consigo lidar com os meus sentimentos, né, com o meu sentir, como que está sendo fazer isso aqui com você? Como que eu estou me sentindo, falando? Então o tempo todo que eu estou aqui, eu tenho que estar na minha presença. Estar na minha presença é perceber como que isso está sendo para mim, essa experiência, falar sobre isso com você. Entendeu? Então eu tenho que estar aqui. Então a presença do agora ela é importante porque eu preciso saber o quanto que isso está sendo bom e o quanto isso para mim, tá incômodo, não tá, sabe? O que a gente pode fazer, como que eu posso mudar e tal. Por quê? Porque é a presença que vai trazer para você o entendimento do que eu estou sentindo. Então eu paro e falo, tá, eu tô olhando pra você, o que eu sinto quando eu tô olhando pro Marcelo estar aqui com ele? Não, isso me dá uma alegria. Olha, que interessante. A alegria é uma das sensações que o cardíaco, né, que a alma, ela gera. O contentamento. Então isso é positivo. Positivo no sentido de me fazer com que eu me sinta bem. Então isso é um sentimento. Entendeu? Legal. E voltando lá atrás, no comecinho da entrevista, né, que essa coisa da mente e o sentir é uma coisa que causa muita dúvida o tempo inteiro, né? Tudo, né? Então a gente já estava falando que a mente, né, às vezes você está sentindo aquela coisa ruim. Sim. E a mente está tentando acreditar, pensar positivo, tal, e aquilo tá ruim, ou seja... mostrando que lá dentro você não está acreditando. Isso. Que vai ficar bem. E aí eu trouxe esse assunto de volta porque tem o contrário, né? O contrário às vezes a mente tá falando, não vai dar certo e isso. Aqui tá tranquilo. Só que aqui tá tranquilo. Tá expandido. É como se aqui dentro tivesse falando, se não der certo eu dou um jeito. Isso, e vai. Ou seja, então, dessa forma dá para medir, dá. Né? Se você está numa crença de sentir, né? Não sei que nome que você usou. Sim. Mas se você está realmente sentindo e crendo naquilo de verdade, o sentir da fé que você falou, né? É como se você acessasse uma coisa dentro de você que vai assim, aconteça o que acontecer, vai ficar tudo bem comigo. E fala. Esse sentir, ele é muito interessante, porque assim, quando eu aqui tá positivo e aqui tá negativo, aqui vai. Aqui vai, porque o que manda é o que tá aqui. O que manda a cabeça tá falando, imagina, quem é você? Porque são crenças que você vai ouvindo, né? Que você imagina, quem é você não, você não é tudo isso, né? Só que aqui dentro tem uma determinação, eu digo isso porque eu vivi minha vida inteira assim. Tinha momentos na minha vida que as pessoas falavam assim pra mim assim, cala a boca, você fala demais. Você fala demais, menina.
Porque eu me lembro que eu tinha por volta de 7, 8 anos, já estava na primeira série, aprendendo a ler. E na época, quem viveu saberá, que a gente encerava o chão com a pastinha, né? E aí, depois de encerar o chão, minha mãe tinha 5 filhos, a criançada, o que ela fazia? Ela jogava jornal para proteger o chão, porque a gente não tinha tapete. Então ela punha jornais e para poder proteger o brilho, ficar ali por mais tempo. E eu parava, depois que eu encerava e passava o brilho, eu estendia e eu me lembro que tinha nas páginas, tinha a parte de horóscopo, eu lia, adorava, achava tudo aquilo, e criança, e lia do jeitinho ali, né, das coisinhas, eu sempre fui muito curiosa. E uma vez eu cheguei pra minha mãe, eu acordei e falei assim, criança, mãe, você sabia que se eu tanto posso criar uma doença no corpo, como eu posso curar essa doença? Falei pra ela. Eu consigo. Se eu quiser, eu crio uma doença no meu corpo e eu mesmo posso curar. Minha mãe olhou e falou, de onde você tirou isso? Imagina, né? Do que você tá falando? Falei pra ela assim, é verdade, ai, cala a boca. Ela fez assim, imagina que antigamente criança não tinha essa coisa de, né, a gente não dava muita trela pra criança. E aí eu peguei e falei, aí eu pensei comigo, falei, fui lá e fiquei com febre. Eu criei uma febre. Eu te digo que eu nem sei como foi, mas eu criei, e não fui pra escola. Que aí eu não pude ir pra escola, tava com febre. E aí depois que eu fiquei em casa, que eu já fiquei de boa, que minha mãe já começou a dar atenção, eu virei e falei, agora eu não preciso mais dessa febre. E a febre passou. Então desde pequena eu sempre tive essa coisa, se eu tivesse acreditado na minha mãe que eu falava demais, né, que eu só falava bobagem, eu jamais teria chegado hoje onde eu cheguei, da forma como eu cheguei. Então a gente passa a vida inteira ouvindo as pessoas desacreditando a gente. Porque você não sei o quê, imagina, porque tirando a gente da gente. Porque isso é um sequestro, né? Sequestram a gente da gente para que elas tenham o domínio sobre nós. A sociedade e tudo mais. Quando você começa a ter, e somos vistos como rebeldes. Você é um rebelde. Você foi uma criança rebelde. Putz, né? Nossa, total. Rebelde no sentido de sempre parar e perguntar. Fui expulsa da igreja. Porque eu fui fazer a primeira comunhão e eu sou uma pessoa que eu escuto muito. Então a pessoa está falando, eu estou prestando atenção no que a pessoa está falando, porque eu trabalho com isso, eu preciso ouvir a pessoa. E ela está falando, e ali a Fleira em algum momento falou que Maria não era casada com José, aquela coisa toda, né? Que ele não sei o quê, que ele engravidou ela, aquela coisa toda. E eu ouvindo aquilo, ok, anotando, né? E aí me chega, aí depois ela pegou e falou, né? Porque a gente tem que casar na igreja, aquela coisa toda da igreja, ok. E aí ela me vira e fala, porque não aceitamos o batizado de mulheres solteiras. Aí eu levantei a mão. Falei pra ela, então tá tudo errado. Imagina, né? Por quê? Eu falei, mas Maria não era casada com José, você mesmo falou que ela não era casada. Ela foi mãe solteira, então. Por que vocês não aceitam o batizado de mãe solteira na igreja? Nossa, o padre chamou minha mãe. Falou, olha, a gente não... Por quê? Porque eu sempre fui questionadora. Isso, dá pra perceber, né? Eu preciso saber o que... Mas aí não é só saber, é trazer isso pra minha vida. É entender isso, como isso funciona em mim. Por isso crer. Então eu sou uma pessoa que a minha vida inteira foi baseada nesse crer. Eu nunca soube disso. Era uma coisa que sempre teve dentro de mim. De eu virar e falar, não, eu não sei. Tem alguma coisa aí que está me dizendo que não. E eu confio nisso. Foi o que me livrou, eu estou viva até hoje e tal, por acreditar nesse sentir. Então depois, quando eu fui estudar, né, que a gente foi estudar metafísica, que a gente foi estudar cromo, que a gente foi viver a vida, eu fui descobrir que isso já está dentro da gente, de todo mundo. É que uns mais, outros menos, né? Mas é uma coisa que quando a gente se conecta com isso, a gente não comete erros. A gente não engana, a gente não se engana. Entendeu? Mas você nunca comete erros? Não. Difícil. Eu cometer um erro ali no que diz respeito a mim, tá? As outras pessoas, já errei com as outras pessoas. Eu digo no que diz respeito a mim. Quando é algo comigo, quando é algo pra mim, quando é algo ali, eu não costumo errar comigo.
Porque eu tô sempre ligada em mim. Agora, cometer erros com os outros e tudo mais na vida, isso aí é... Mas comigo não. Então, assim, esse poder que a gente tem de crer nas coisas, de criar crenças, como você estava falando, do pensar. Então, o que acontece? O pensamento, ele não é descartado totalmente. Ele é útil, mas você tem que saber usá-lo. Então, como que você faz isso? Quando você estiver fazendo algo, aqui dentro estiver apertado, o primeiro passo é você entender o porquê que está apertando aqui. Qual é a sensação, o sentimento que está ali. E eu posso usar a minha mente para poder tirar essa angústia que está aqui. Porque essa angústia está vindo também da mente. De uma crença sobre aquilo que não está legal. Correto? Então, o que eu posso fazer? Eu posso parar e repetir, continuar repetindo mentalmente, mas jogando esse pensamento positivo para cá. Para que eu faça o meu sentir ficar positivo. Eu preciso me sentir positiva. Que interessante. Se não for dessa forma, nada vai acontecer. Muito bom, Ingrid, muito bom. Então você contou um pouquinho da sua história, né? Uma criança rebelde. É chamado de rebeldia, mas não é uma rebeldia. Na verdade, é uma forma questionadora, né? Começou a questionar. A gente tem que questionar. Mas o porquê? Para eu acreditar nisso, eu preciso entender o porquê que eu tenho que acreditar nisso. O que isso vai me trazer de funcionalidade, de benefícios. Então, esse questionamento é porque eu não posso trazer para dentro do meu ciclo, da minha linha de crenças qualquer coisa. Então, e como que foi, né, a sua história até você chegar a ser terapeuta? Como você descobriu isso cedo? Não? Como que era? Não descobri isso cedo. Conta um pouquinho essa parte. Na verdade, assim, eu sempre fui eu venho de uma família bem disfuncional. Eu acho que foi uma das coisas, um dos maiores motivos, porque a vida é maravilhosa, né? A vida não erra. E aí o que acontece? Minha família foi... Que é uma crença. Sim, que é uma crença. E, não, é uma lei, não é uma crença, é uma lei. A crença é diferente da lei. Isso, depois você vai explicar isso. Entendeu? Então melhor. A lei da vida é que, tipo, é a lei da perfeição. Né? A lei da perfeição é que, tipo assim, tudo está certo. Ah, entendi. Não tem nada errado no mundo. Tudo está sempre certo dentro daquilo que eu estou buscando. Ah, mas doeu. Ué, mas você andou por esse caminho. Então você acha que andando por esse caminho ia doer. Né? Então você tem que aprender. Por isso que a crença vai levando, né? Então eu já dentro de uma família totalmente disfuncional, né? Minha mãe se separou, aí cada filho foi para um lado. E eu sempre vivi, sempre desacreditada. Por quê? Era uma forma, por isso que eu te falo, as pessoas tentaram de todas as formas fazer com que eu cedesse. Vou quebrar tua crista, vou parar, você para com isso através, eu fui tentada, né? Tentaram me parar de todas as maneiras, psicologicamente, fisicamente, e o tempo todo eu tinha uma coisa dentro de mim que era assim, que era uma crença. Ninguém tem o poder de decidir o meu futuro, só eu. Ah, porque você não tem futuro, você não vai ser ninguém na vida. Aí eu pensava e falava, veremos. Mas por que eu fazia? Hoje eu entendo. E vi que foi a melhor forma. Eu precisava acreditar nisso. Então eu fui trazendo isso para dentro de mim, porque se eu ouvisse o que as pessoas diziam ao meu respeito, eu teria desistido. Por quê? Porque não tinha futuro para mim. Tá entendendo? Então isso era uma coisa que é por isso que eu te falo, eu nasci assim. Já nasci defeituosa, pode dizer, né? Porque eu sempre fui assim, então as pessoas falavam, não, e eram coisas absurdas. Eu ouvia, nossa, você não tem noção dos absurdos. E com o passar do tempo, e sempre acreditando, não era uma coisa que eu ficava pensando positivo, era uma coisa dentro de mim, que falava pra mim, continua, não dê ouvidos, vamos embora. E aí a vida foi assim, a vida sempre me trazendo pessoas. Família, uma família que eu não criei através do sangue, mas uma família de laços espirituais. Então aqueles amigos, anjos que vieram, falaram, me trouxeram e me ensinaram. Professores maravilhosos que você sabe que nós tivemos. Mas tudo assim, eu ganhei todos os meus cursos. Todos os meus cursos, no começo quando eu quis estudar, por isso que eu te falo, é o poder de crer. Eu ganhei todos, sem dinheiro, sem ter um puto. Eu fiz todos os cursos que eu queria.
Por quê? Porque eu virava e falava, não, eu quero fazer. Vinha alguém, puf, ó, vou te dar de presente, você quer? Tó. E assim, então minha vida foi baseada nisso. E quando eu me descobri terapeuta, na verdade eu tinha o dom, eu era vendedora, já disse tudo. Então eu vendia tudo, merda em lata. Por quê? Eu vendi lingerie, eu vendia roupa, eu vendi tudo. Então eu pegava aquelas, eu era sacoleira, punha aquela sacola nas costas e ia andando na casa das pessoas oferecendo coisas, né? Que e aí delícia, eu comecei a perceber que o quê? Eu adoro ser sacoleira. Às vezes eu falo, eu queria voltar a ser sacoleira, né? E aí o que acontece? Eu percebia que elas adoravam quando eu ia lá. Então eu olhava para uma peça de roupa e falava, essa roupa é para fulana. E ela comprava, porque era... Nossa, que lindo! E eu tinha esse dom de saber o que as pessoas precisavam. Só que quando eu ia lá, não era só uma venda. Era um papo. Tá entendendo? Então elas ficavam me esperando ansiosamente. Ai, você tem novidade, mas por quê? Porque elas queriam falar sobre as questões delas. E eu ali conversava, batia um papo, falava, vamos lá, né, explicando, dava umas dicas bem leigamente, mas que funcionava. Então eu sempre tive esse dom de sentir as pessoas, né? E aí com o tempo, aí eu ia nas filas, qualquer fila que eu pegasse, alguém vinha e falava, começava a conversar comigo, começava a contar coisas que eu falava, meu Deus, teve uma moça uma vez, que eu vi ela uma única, eu nunca mais vi essa moça. Ela sentada do meu lado, começou a conversar, ela me contou que ela tinha feito um aborto, que ninguém sabia. Ninguém sabia. E que aquilo era uma coisa, que ela tinha perdido um bebê, e que ninguém sabia que esse aborto tinha acontecido, foi um aborto espontâneo, mas que ninguém sabia, porque nem que ela estava grávida, e que não sei o que. Aí eu fiquei olhando pra cara dela, tipo, né, e acolhia a pessoa e tal. Mas as pessoas me contavam seus segredos mais íntimos, assim, do nada. E aí, com o tempo, eu fui... Ingrid, você não quer vir aqui tomar um café? Não sei o quê. Me chamava para as festas de aniversário. Eu era a maior convidada e tinha fila para falar comigo. Te juro por Deus, não tô brincando. As pessoas virem falar, eu conversando com minha irmã, a outra falar, Ingrid, eu quero falar com você. Não, mas agora é minha vez. A outra falou assim, não, mas eu sou depois dela. Aí eu peguei e falei, ué, vocês estão fazendo fila? Tamo! Que a gente quer conversar com você, mas assim, pelo papo, tá entendendo o que eu tô te falando? E aí eu comecei, aí uma amiga minha chegou pra mim e falou, quando é que você vai começar a trabalhar com isso? Eu falei, com o quê? Doida, né? Com o quê? Ela falou, com isso. Você é ótima tratando as pessoas, você é ótima ouvindo as pessoas. Eu acredito que eu estava com 37 anos. Uau! Nunca é tarde pra começar nada, né? E aí, com 37 anos, foi que eu sempre fiz isso, né? Hoje eu sei que eu nasci terapeuta, eu só não sabia que eu era, né? Mas com 37 anos... Você tá quantos anos agora, menina? Eu tô com vou fazer 52. Oh, que maravilha. É. Com essa carinha de bebê. Amém, né, minha filha? Isso aqui é muita... Isso aqui é muita, como é que se diz? É muita metafísica, né? Então tinha esse tipo de situação, né? Então eu sempre fui uma pessoa que trabalhou dessa forma. Que fiz as coisas baseadas e sempre olhando para o que eu estava acreditando. Quando eu fui entender o poder de crer, eu entendi que eu precisava disso, mesmo antes de saber o que isso significava. Porque isso ia depender da minha vida. Por isso que eu te falo que a lei da perfeição é de que a vida nunca erra, né? Então, para mim, me reconhecer como uma terapeuta levou algum tempo, né, de assumir isso com todas as garras e tudo mais, pelo fato de eu achar que era só um simples bate-papo, era só uma conversa, né? Então, assim, e sempre acreditei que quem fazia o meu destino era eu. E somos nós que fazemos, né? Somos nós que criamos, somos nós que cremos, né? A nossa fé, e aí tem um detalhe, uma outra coisa que eu preciso explicar sobre isso, que eu quero que você entenda. A nossa fé é tão poderosa, que nenhuma parte espiritual, nenhuma espiritualidade, nada, nenhuma entidade, não importa do que você creia, né? Que você vira e fala assim, mas não, se não houver essa sua fé, eles não podem trabalhar para você. Então vamos supor, quando uma igreja fala, não, porque você tem que acreditar em Deus.
vamos supor. Você tem que acreditar em Deus. Porque senão ele não pode ajudar você. Então ele não pode me ajudar se eu não acreditar nele. Não. Então o poder é meu, não dele. Não. Deus é todo poderoso. Tá, eu entendi que ele é todo poderoso. Mas se eu não puser crença nele, ele não pode me fazer nada por mim. Porque eu não creio nele. Agora, se eu crer nele, aí ele pode fazer. Por quê? Porque a minha crença, a minha fé me conecta àquilo. Então tudo é crer. Então a pessoa fala, não, mas o poder é dele. Não. A religião tira o poder da gente. O poder é meu. O poder é sempre nosso, foi dado a nós. Eu tenho o poder de crer. Se eu acreditar nele, ele fará a obra na minha vida. Então o poder é meu e não dele. Sobre a minha vida é meu. Porque também me dá o livre-arbítrio. Aonde entra o livre-arbítrio. Eu posso escolher acreditar nele ou não. Tudo bem, ele me ama de todo jeito, não é? De forma incondicional. Mas se você... Não. O que quer dizer a palavra incondicional, Marcel? Sem condições. Isso, eu não ponho condições para te amar. Agora, se eu colocar qualquer condição, não é incondicional. Então, ele não coloca condições para me amar. Eu posso crer ou não nele, de certa forma, né? Que ele me deu o livre-arbítrio para isso. Ele vira e fala, você tem o livre-arbítrio para não... Você não precisa acreditar em mim. Eu continuarei te amando. É incondicional. Então, eu te dou o poder do livre-arbítrio e o poder de crer. E aí, Ingrid, como que você se descobriu, né? Então você começa a ser terapeuta por onde? Pela Qual que é a metafísica. sua... Direto pela metafísica. Como você descobriu a metafísica? A metafísica. Nossa, foi no rádio. Um dia eu estava ouvindo Gasparetto, né? E estava ouvindo ele na Mundial, inclusive, porque eu vivia uma vidinha, olha, eu vou te falar, estava num momento da minha vida que eu precisava de transformação. E um belo dia, antes do Gaspa, sempre vinha o Val Capelli, que é o nosso professor e tal, de metafísica e tal. E aí, quando veio, eu escutei na rádio ele falando, e aquilo me chamou a atenção, porque eu lembrei do que eu falava quando eu era criança, sobre a emoção, que tudo começa no emocional, né? Que tudo tá ali, tudo começa, que você tem que entender a emoção e tudo mais. E quando eu comecei a estudar metafísica, eu me identifiquei demais com a metafísica, demais. E o engraçado que o Val falava pra mim assim, você é muito interessante, porque você leva ferro e fogo. Eu falei, porque se eu perceber, falei pra ele, que essa metafísica não funciona, eu não vou aplicar ela. E aí eu comecei a viver de forma metafísica. Minha vida é totalmente metafísica. Totalmente metafísica. Então tudo que eu quero, eu vou criando, eu vou entendendo, eu vou observando. Então eu comecei pela metafísica, com aconselhamento. Então eu adorava, pegava doenças, as pessoas, porque fulano, antes só para treinar. Então eu pegava as doenças, eu ficava ouvindo, as pessoas traziam, eu ia anotando, eu fazia um mapeamento emocional daquela doença. Então eu pegava a pessoa, porque toda doença ela está interligada no emocional. Então ela começa lá. Então, às vezes você vai falar, mas o que uma arteriosclerose tem a ver com o dedão do pé? Tudo. Tudo tem a ver. E aí você começa, aí eu fazia um mapeamento, e aí eu conseguia descrever para a pessoa exatamente o tipo de emocional que levou ela a adoecer lá atrás. Então as pessoas ficavam encantadas com isso. E eu mais ainda, porque ajudava. Eu tive casos de pessoas, de uma cliente que veio com início de câncer no colo do útero. E ela falou para mim assim, olha, eu vou operar daqui um mês para saber se eu vou precisar de químio, se eu não vou precisar de químio. E o médico, a gente está acompanhando, ela falou, né? O médico deu um prazo para acompanhar, então a data está marcada assim, a gente vai fazer. E eu queria fazer antes com você um tratamento, eu queria fazer um tratamento com cromo e queria fazer um aconselhamento metafísico com você. E aí, ela muito nova, tinha 20 anos, e eu conversando com ela, a causa metafísica da questão do útero, aquela coisa toda. E aí, naquele momento, parece que ela teve uma epifania. Quando eu falei assim, ela parou e falou, nossa, Ingrid, aconteceu. Aí ela, papai, o entendimento dela foi muito profundo, né? E aí, fazendo aplicações ali no útero, com cromo e tudo mais. Quando ela foi fazer o exame que ela foi fazer, o médico abriu e falou, olha, estava pontual ali, não tinha nada.
era só, e era câncer mesmo, né? Mas estava ali, era maligno, mas estava, ele não alastrou, ele nada, ele tava, o médico falou, nós tiramos tudo, ele falou, e ela não precisou nem de rádio e nem de químio. Falou para ela, olha, você vai precisar voltar, é claro que já tem uma rescindência e tal, mas ele falou, olha, tá tudo assim, e ela ficou extremamente impressionada, né? Porque, mas quem curou fui eu? Não. Foi a consciência dela sobre o estado emocional que adoeceu ela. Aquilo para ela foi como ela falou assim, ela falou, Ingrid, já entendi. Não. Não, a partir de agora, e aí eu ensinei ela a conversar com o útero dela, coisa papo de metafísica. E aí, para isso ter resultado, ela precisa crer. Crer, lógico. Ela, primeiro, mas da onde partiu a crença? Isso. Da epifania emocional que ela teve. Que aí ela viu, aí ela passou a acreditar que ela conseguiria se curar porque casou. Entendeu? O emocional, que ela identificou aquilo nela, e aí ela virou e falou, não, agora eu já entendi, não, esse câncer, não, isso aqui não vai ter futuro, isso aqui não vai... Já entendi. Ela falou, a partir de agora eu assumo, e começou a fazer esse tipo de coisa dentro, foi uma coisa muito dentro, ela sentiu. A sensação é a única forma de você se espiritualizar e se conectar. É o quê? É as sensações, é o meu sentir. Se você não sentiu, não vai acontecer. E nesse caso, no caso de um tratamento nesse sentido com você, Ingrid, dispensa outros tipos de tratamentos médicos, não. né? Eu não sou médica. Como que funciona? Mas eu não sou isso? médica, eu não posso dispensar um médico porque eu não sou médica, eu não fiz medicina. Né? Eu sou, na verdade, eu trabalho, né? Eu sou uma terapeuta integrativa. Então eu me integro a qualquer tipo de tratamento. Então assim, o médico ele está lá para fazer a parte dele. Eu não poderia operar ela. Então o tratamento é complementar, todo, né? Não, ele é integrativo. Integrativo. Porque ele se integra. Né? Ele não complementa, ele se integra. Então, assim, quando o médico vem, o remédio, não fala, não, você não vai tomar esse remédio. Não, você vai tomar. Você vai tomar o remédio e com isso eu coloco florais alquímicos, eu coloco aromoterapia, eu vou fazendo coisas assim que vão ajudando ela e vão ali, né, vão se integrando a todo o tratamento. Mas não é dispensar. A alopatia existe por um motivo, né? Não é à toa. Inclusive, né, eu gosto até de pensar que esse tipo de tratamento integrativo, ele ajuda até na assertividade do tratamento medicamentoso, no tratamento convencional, né? Se o médico trabalha o sintoma e eu trabalho a causa. Exatamente. Se complementa. Porque o que é o ser humano? Ele é íntegro. Ele não é separado por setores. Você sabia que dentro da própria alquimia, a alquimia vê a gente como uma única célula. Tudo isso aqui foi feito de uma única célula. Então eu sou única. Entendeu? Tudo em mim. Não é uma coisa que é separada. É único. A célula que tem dentro do meu olho é a mesma que tem na minha mão. É a mesma que tem na língua. Então, assim, não tem como. Você tá entendendo? Então, eu não posso tratar uma coisa sem mexer em tudo. Não existe isso. Por isso que o nosso trabalho é um trabalho extremamente indispensável. Porque a gente integra o ser humano. Entendeu? A gente não complementa ele. Que legal. A gente integra. Que legal, que bacana. Então, aí já entrando um pouquinho nos outros trabalhos que eu posso chamar de trabalhos complementares ao trabalho na verdade metafísico. Tudo, né? Sim. Quais, então, como que funciona um trabalho, um atendimento seu? É muito relativo, porque assim, eu não fecho um tipo de atendimento antes. Na verdade, eu marco, a pessoa vem e dentro da sessão, conforme ela vai apresentar, tem clientes minhas que estão comigo há 2 anos, nunca tomaram um floral. Por quê? Porque para elas não é o que vai, entendeu? Então, no que diz respeito, assim, eu vou parar e vou sentir
qual é a necessidade daquela pessoa. E conforme ela vai me trazendo coisas, e ali eu viro e falo, com ela tem que ser corporal. Então sempre vai um atendimento corporal. Porque o toque, lembra do toque? A sensação de realidade, a sensação de integração, é no toque. Então eu vou no toque, a gente conversa, tem o papo, tem ali, aí bota uma luzinha, eu boto uma musiquinha, entendeu o que eu tô te falando? Então tudo isso é feito dentro de um primeiro contato. Mas eu preciso ouvir a história dela. Sem a história, a gente não consegue entender, né? Então, como toda a emoção e sentimento conta uma história, a gente tem que estar disposta a ouvir essa história para entender o que essa história está contando, muito além do que a própria pessoa está dizendo. Né? Então, o nosso trabalho é esse. É estar ali para ouvir. E dentro do que eu ouvi, tá. E ali vem falando aí na minha cabeça, né? Acho que na sua. Vai que a coisinha vai se formando, é muito louco, né? Tá. Eu falo, na hora me vem falar isso. Ou vem e fala assim pra mim assim, presta atenção no que ela vai falar agora. Aí eu paro tudo assim, aí parece que faz assim, tum. Aí faz, eu não sei te explicar, eu falo, já sei como tratar, já sei o que eu vou fazer com ela. E a batata, é uma coisa assim que não tem erro, não tem como errar. Por quê? Porque a pessoa sente, porque a gente vai ali no ponto, e cada um é um, né? Cada um é um. Maravilha. E aí, além disso, você está fazendo esse trabalho alquímico. Inclusive, eu deixo até mostrar para o pessoal aqui um presente que ela trouxe aqui. Especial para o Alegras Café, que é um cheirinho de café com canela. Como que é esse? É um home spray que eu fiz. Olha, que delícia, porque, na verdade, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar com aromaterapia e eu comecei a perceber... primeiro que a nossa memória olfativa... Vou espirrar aqui, vamos ver se o pessoal lá na frente a nossa sente. memória olfativa, ela é extremamente importante, é uma das memórias mais fortes que a gente tem. Aquela história de, nossa, eu senti o cheirinho da casa, lembrei da minha avó, né? São as memórias olfativas. Então eu percebi que através da própria aromaterapia, criando home sprays e coisa, eu estou levando para a vida das pessoas, né? Esse tipo de tratamento. Tanto é que eu fiz, né, uma linha de body splashes baseados nos chakras. Então, através de que nem tem canela, esse é um cheiro muito quente. Então, esse canela ele pode ser usado no básico, por exemplo. Por quê? Porque ele vai trazer ação, ele vai atrair, ele traz movimento, ele é um condimento, ele é quente. Né? Então eu comecei a criar e fui fazendo associações. Então, dentro desse trabalho todo, eu também criei essa linha de atendimento para poder levar para as pessoas também esse ponto de aroma, entendeu? Que é uma forma de tratar, né? De aproximar as pessoas também. E você mesma que vai fazendo as experiências eu mesma. E aí eu vou sentindo, baseado nas coisas que eu já conheço, mais ou menos. E aí eu como eu tenho um olfato muito delicado, então eu consigo, o meu olfato é aquele olfato de tipo assim, não tá com cheiro de coisa ruim, isso não tá me cheirando bem, eu já tenho um pouco disso, então eu paro para perceber, aí me vem assim, que eu trabalho com óleos essenciais, né, então quando eu tô fazendo um tratamento ou alguma coisa desse tipo, eu já levo para as pessoas vamos fazer um procedimento corporal, aí eu pego um óleo de lavanda, se a pessoa precisa de uma calmaria, ou um lemongrass, e eu vou pegando. E a pessoa vai cheirando, que delícia, ótimo. Quero fazer as pessoas apagarem? Eu tenho um brandzinho que eu jogo, que é um Rivotril natural. Juro, a pessoa sente o cheiro, eu passo na sola dos pés dela, nas mãos, falo, inala. A pessoa, apaga, ela fala isso. Sabe assim, tipo, a pessoa fala, nossa, eu falei, isso é um Rivotril. E não faz mal, né? Como o Rivotril. Mas ele tem esse poder de calmar. Mas depende. Nem sempre a lavanda vai acalmar. Por isso que então você vai trabalhar muito com a sensibilidade, né? Então tem casos que a pessoa não relaxa com a lavanda. Então eu tenho que ver uma outra, eu tenho que ir para um lang-lang, eu tenho que ir para uma outra pegada, porque de repente a pessoa pode ter um rebote. Por isso que é importante esse acompanhamento, né? Sempre. Ter pessoas que entendam sobre isso e tudo mais. Muito bom, Ingrid, muito bom. Sim. Pois é, chegamos ao final do nosso episódio.
Tá gostando, Foi sentindo? muito bom. Tá sentindo? Sim, foi muito bom. Sim. Então fala um pouquinho sobre como que o pessoal lá pode encontrar você, encontrar o seu trabalho, onde que o pessoal te acha aí. Eu tô no Instagram, que é Ingrid Iribarne, alquimista. Ingrid Iribarne, Alquimista, tudo junto. Tudo junto. E aí pode me chamar lá pelo direct, lá no meu próprio Instagram tem um link que você cai direto no meu WhatsApp. Legal. Que pode vir falar comigo, né? Mas aí todo mundo vai ser bem recebido. Venham, vamos conversar sobre qual é o tipo de necessidade, qual o tipo de trabalho, qual o tipo para cada um, vai ser sempre uma coisa bem específica mesmo. Ai, que legal. E eu até esqueci de falar durante a entrevista, né? Sabe esses chás cromáticos que a gente tem aqui? A Ingrid fez a ponte junto com o pessoal da Infusiva. Quando eu vi, eu falei, a cara do Marcel. É a cara do Marcel. Né? Que legal. Sim. Então a Ingrid fez a ponte junto com a Infusiva, que trouxe os nossos chás cromáticos que você precisa experimentar. A gente faz o ritual do chá. Né? É lindo esse ritual do chá. É maravilhoso. Sim. Entendeu? Muito bom. Então, Ingrid, para finalizar, qual que é a dica ou um recado que você quer deixar para esse poder de crer, né, que a gente falou tanto, que você explanou aí durante o nosso episódio? O que eu diria é assim, uma coisa que é uma crença que é totalmente válida, que a vida nunca erra. Uau. Isso é uma lei, não é nenhuma crença, é uma lei, né? A vida nunca erra, né? Traz essa lei e passa a sentir essa lei. Nada tá errado, tá tudo sempre certo. E a vida se cura com vida, né? Uau. Mas sempre esse é o ponto. Entendeu? Que bonito, que bonito. É sobre isso, então, entendeu? Eu agradeço demais de estar aqui. Vamos combinar outras coisas. Ixi, temos um assunto. A gente vai gravar um podcast sobre cromoterapia, né? Vamos, a gente falar um pouquinho da experiência sobre a as nossas experiências. Já fizemos algumas, né? Sim, tem muitas algumas coisas. Bastante experiência na cromoterapia. Então vai ser, já fica aí programado aí mais um podcast pra gente gravar. Sim, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. E gratidão você que gostou desse episódio. Confira os outros episódios do canal e estamos juntos infinito aí. Até a próxima, o próximo episódio. Tchau.